Esta semana, o Brasil assistiu a uma tragédia nunca antes vista no país. Notícias assim só costumavam vir dos Estados Unidos. Mas desta vez foi no Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. O Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, entrou armado na Escola Municipal Tasso da Silveira. Ele fez vários disparos numa sala de aula da 8ª série, onde estavam 40 alunos. Aonde eu entrei, estavam as crianças tudo debaixo das mesas, nas salas da série da minha filha, que é o 4º, 5º ano, né? Todo mundo debaixo das mesas, todo mundo escondido, os professores sem saber o que falar para eles, sem saber o que ver lá de fora. Só escutavam barulho e gritaria. Barulho e gritaria. Graças a Deus, aonde ela estava, ele não chegou aí. As primeiras informações da chacina davam conta de 12 mortos e 18 feridos. O atirador também morreu. Do lado de fora da escola, o desespero dos pais. E o tiro foi muito tiro. Eu comecei a gritar desesperada por causa das crianças lá dentro. Era muita criança saindo correndo, baleada. Eles falaram que meu filho tinha morrido também junto com as outras crianças. Enquanto eu não vi meu filho, abracei meu filho, eu não tive paz. Um drama como o desta semana ainda não tinha acontecido. Mas a violência nas escolas brasileiras não é de hoje. O que está acontecendo? Mortes, agressões, depredações, bullying. Por que será que a violência invadiu o ambiente escolar? Este é o assunto do Papo de Mãe que você assiste a partir de agora. O programa foi gravado dias antes do ataque na escola do Rio. Veja os destaques. A gente está aqui numa escola, a gente veio falar sobre a violência na escola, o chamado bullying. Eu era chamada de japa, baixinha, nerd. Eu sou bem inteligente, eu tiro boas notas, mas não sou nerd. Limpeza, organização, regras da escola escritas pelos próprios alunos e colocadas na parede. Respeitar, não praticar o bullying, não fazer bagunça, os combinados, ter educação, ordem na classe, responsabilidade. Você vai conhecer esta escola municipal que fica na zona norte de São Paulo. No passado, esta escola já teve um histórico de violência. Hoje, graças à parceria de pais, de alunos, da diretoria, de funcionários, pode-se dizer que é um modelo. Eles já se envolveram em alguma discussão, alguma briga na escola, seja com professores, seja com outros coleguinhas? Eu fui buscar ele na escola, eu vi pegando criança na porta do colégio, adulto do lado vendo, todo mundo de braços cruzados e ninguém fez nada. A violência escolar é um problema em todo o país. A sala de aula deixou de ser um local seguro. Gangues, rixas, tráfico, alunos armados, agressão e até assassinatos acontecem dentro das escolas. Olha, infelizmente isso que a Roberta falou não é um exagero, seja por violência, seja por acidente, seja o que for, escola não é lugar de arma, mas essas mães estão aqui hoje e a Roberta passou por isso, né, Roberta? O que aconteceu com o seu filho? O meu filho estudava na Escola Adventista do Embu das Artes. E no dia 29 de setembro ele foi baleado dentro da sala de aula e chegou a falecer. O Miguel, né? O Miguel. O Miguel estava com quantos anos? 9. E o que aconteceu naquele dia? Foi um outro aluno que levou uma arma para dentro da escola? É uma escola particular aqui da Grande São Paulo, é isso? Isso, é. O aluno levou essa arma dentro da escola, ninguém sabe como entrou. Saber como entrou é difícil mesmo, mas saber como saiu realmente não dá para entender, entendeu? Porque a escola estava com o menino baleado e nada fez, e até hoje está atrapalhando as investigações. Então é muito complicado, né? Porque eu perdi meu filho numa escola que eu confiava. Minha filha teve aula no mesmo dia, porque ele estudava de manhã e minha filha à tarde, a Mirella, e ela teve aula até 6 horas da tarde, no mesmo dia. E eu, quando estava na delegacia do Embu, eu queria ir buscar minha filha e não deixaram ir buscar ela.
Entendeu? Então são coisas assim que eu fico me perguntando por que de tanta mentira, por que eles estão escondendo tanto? Eu acho que ao longo do programa a gente pode conversar mais até para tentar entender como é que também acontece de um aluno levar uma arma até a escola, por que isso está acontecendo, né? E daí você também vai contando mais sobre como é que está o andamento do caso, tá legal? Tá legal. E a Mirella não veio, né? Não veio, ela tá doentinha. Tá com 5 anos. Tá com 5 anos. E a Lilian, seus filhos vieram, né, Lilian? Os filhos vieram. Quem são seus filhos? O Danilo e o Gabriel. O Danilo tem 11 e o Gabriel tem 7. Como mãe, como professora, como você tem visto essa história da violência no ambiente escolar? Então, né, como o Danilo, ele sofre desde do pré-1 violência, né? Um amiguinho furou o olho dele. Nossa, foi uma agressão mesmo. Foi uma agressão física. Aí nós fizemos, né, assim, um boletim, nós fomos até a escola, conversamos... Boletim de ocorrência na delegacia? Conversamos com a professora, com a coordenadora. Porque como é que você identificou que não foi simplesmente um acidente, mas foi um ato violento? Porque esse menininho sempre brigava já com ele, né? Eles sempre discutiam. E eu sempre conversando com o Danilo. Danilo, tem paciência, que é da mesma idade que você... E eu, né, enquanto professora, assim, eu sofri agressão por parte de um aluno. E aí esse aluno me ameaçou com arma, inclusive, né, eu estou afastada do meu trabalho por conta disso. Ele levou uma arma para a escola também? Ele ia armado e assim, ninguém sabia. Até que o dia, né, eu conversando com ele, ficou ele e mais um amigo dele, que era amigo de sala. Dentro da sala de aula? Dentro da sala. Aí ele falou, olha, professora, você e a professora de matemática, é bom vocês ficarem quietas, porque vocês falam demais. O demais dele era assim, cobrar as atividades. Ele não queria que cobrasse as atividades. Ele falou assim, e eles falam mesmo, ele falou assim, olha, eu venho com o meu bagulho, e olha aqui, se você abrir tua boca. Quantos anos ele tem? Era EJA, né? Então ele tinha... Na época ele estava cursando o 6º ano, ele tinha 17. O que é EJA? Educação de Jovens e Adultos, né? E você se sentiu meio impotente, assim, sem ter muito o que fazer? Porque você olha e você fala assim, o que eu vou fazer agora? Você não sabe o que fazer, né? Então, assim, eu comecei a conversar com ele naturalmente até dar o meu horário de aula, né? Que são 50 minutos. Terminou o meu horário, eu saí da sala. E você está afastada? Você está sem trabalhar? Não, eu estou de licença. Você está de licença, você não foi para outra escola? Não, daí nesse meio tempo, né, eu mudei de escola. E tem muitos professores numa situação dessa, né, afastados por... Isso, eu mudei e agora eu tô em outra, mas ainda continuo afastada. E com esse aluno aconteceu alguma coisa? Não. Ele continua indo lá e não fazendo a lição e não fazendo os... Eu perguntei, né, porque eu conheço a ex-diretora que estava lá, ela... diz que ele mudou, parece que houve uma expulsão e ele mudou de software, foi transferido de escola. Mas assim, feito algo com ele que eu saiba, não. Então a gente vê que sofre a mãe, sofre a criança, sofre o professor, né? E a Samantha, qual é essa história, Samantha? Então, eu também passei uma situação parecida com a dela com relação ao meu filho mais velho, o Enzo. Os dois, você tem dois? Eu tenho 2. Tá, são o? Enzo e o Jorge. Qual a idade deles? O Enzo tem 10. Está no 6º ano e o Jorge tem 8, está no 4º ano, em escola particular. E já é a 3ª escola que eles estão, desde que começaram. Nós somos de Curitiba, mudamos para São Paulo em 2005. Eu já vinha com uma experiência de insegurança em Curitiba, porque aconteceu uma história parecida com essa de furar o olho, mas uma criança de pré-escola furou o olho de outra criança lá, e a polícia militar procurou todas as escolas na época em Curitiba e orientou os pais e os professores para não minimizarem a situação, porque acho que a gente às vezes minimiza, né? Imagina que a criança é muito pequena e não tem muita noção do que vai fazer, e a criança ficou cega. Então, para não chegar nesse extremo, eu já comecei até as orientações quando os meus eram muito pequenos. Até a gente acabou não perguntando, o seu filho ficou tudo bem com a vista dele? Então, ficou bem machucado, nós levamos, né, ao médico, mas assim... Recuperou? Ele recuperou. Tá legal. E daí o que aconteceu com o seu filho? E daí nessa época, eu sempre fui muito participativa. E quando eu comecei a perceber que o Enzo sofria bullying na escola, foi 2 anos atrás, quando eles trocaram de escola, eu fui direto falar com a escola, né? Eu fiz essa tentativa diária, todo dia ir lá e conversar com cada professor onde tinha acontecido, a confusão. Isso resolveu?
pois eles continuam na mesma escola. Eu acho que é uma medida como mãe, né? Mas quando você fala em bullying, o que é que acontecia com ele? Ele quase quebraram a mão dele, ele era muito agredido verbalmente também nas aulas de educação física e outras atividades, era muito excluído, muito mesmo, então ele teve problemas emocionais. Nunca deixou de querer ir para a escola, mas ele tinha vários problemas, tinha medo de várias pessoas. Que eu acho uma coisa importante da gente dizer é o que é bullying ao longo do programa de novo. E também, mas ele sofreu agressão física e verbal, não muito grave, talvez até porque eu fiquei muito em cima. Acho que eu marquei muito a escola, então ele tinha muita preocupação de me dar retorno. E os seus filhos estudam na escola pública ou particular? Estudam na pública. Na pública. Porque a gente vê que, se falando em violência, em bullying, não sei o quê, tanto faz se está na particular ou na pública, talvez mude um pouco a maneira como é praticada, mas essa violência até depois... E depende da comunidade, o bullying ultrapassa. Eu demorei muito para admitir que o Enzo sofria bullying, porque você fica achando que o filho mudou de escola, está fazendo um pouquinho de chantagem, que não é tão sério. Eu só confirmei porque um dos meninos que eu agredia vai no mesmo clube de campo que a gente. E uma vez meu marido viu o menino afogando na piscina, que é enorme, é um clube grande, e o pai do menino olhando e não fazendo nada. Então você percebe que é uma estrutura. Olha, segundo um estudo da ONG Plan Internacional, o custo da violência nas escolas brasileiras pode chegar a 943 milhões de dólares ao ano. O relatório alerta que muitas escolas se transformaram em lugares perigosos para as crianças. 84% dos estudantes que participaram da pesquisa feita em 6 capitais achavam que o ambiente escolar era violento. E aqui ao meu lado está o professor Dante Donatelli. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. O Dante é autor de vários livros, entre eles esse aqui, A Vida em Família. Para quem que eu posso mostrar? Aqui, ó. A Vida em Família, As Novas Formas de Tirania. Ô Dante, você publicou um outro livro, que é o livro Quem Me Educa, que trata muito dessa relação entre o que foi mudando ao longo dos anos, né? Da família com a escola e dos alunos com a escola. Faz uma avaliação para a gente do que aconteceu nesses anos e por que a escola se tornou agora, assim, um lugar que às vezes as pessoas têm medo, né? Claro que a gente não vai generalizar, mas não era para acontecer o que a gente vê que ainda acontece. Eu acredito que a primeira coisa é entender, assim, Mariana, a escola não é um lugar importante na sociedade. Ela é importante no palanque, no discurso, mas não efetivamente na prática. Essa é a primeira coisa. Mas deveria ser. Deveria ser, óbvio, né? Quer dizer, a gente sempre fala dos coreanos, o exemplo coreano, que saiu de uma guerra fratricida e se reconstruiu a partir da escola. Quer dizer, o que agrega valor na sociedade coreana é exatamente a ideia de que a escola é um lugar fundador da sociedade. Na sociedade brasileira isso não está claro, a escola não é um lugar importante e ela está cindida em duas partes. A escola privada é uma coisa, né, com as suas diferentes gradações, e a escola pública no Brasil é outra coisa, porque as duas atendem situações diferentes. Uma atende o filho dos outros, que é a escola pública, né, e a classe média atende os meus filhos, a escola privada. Eu acho que o grande centro da questão é assim, a escola não é importante na sociedade brasileira, não é de fato, e o professor não é um cidadão de primeira categoria no Brasil. Ser professor não é um bom negócio. Uma coisa que eu acho fundamental, a gente vê aqui, tem até uma professora, que antigamente, por exemplo, se o seu filho fizesse alguma coisa errada na escola, os pais eram chamados à diretoria e os pais chegavam em casa e iam cobrar do filho aquilo. E hoje parece que os pais são chamados à diretoria, os pais brigam com o diretor da escola. Tem uma pesquisa interessante no Rio de Janeiro. Chegou a defender o que o filho fez de errado. Exato. Tem uma pesquisa no Rio assim, eu estava até comentando antes de começar. Na escola pública do Rio, especialmente onde você tem maior violência contra o dirigente escolar, a agressão parte não contra ele, não a partir do aluno, mas a partir das famílias. Quer dizer, a mãe vai à escola falar com o dirigente escolar, com o diretor, com o coordenador e agride fisicamente ou verbalmente o dirigente escolar. Ou porque deu bronca no filho, ou porque reprovou o filho. Repreendeu. Quer dizer, se a escola fosse um lugar importante, e aí você vai, se a escola fosse um lugar importante e o professor um cara importante, como há 50 anos atrás, se você fosse chamado na escola, a primeira coisa que você teria pelo professor era deferência. E você jamais questionaria que um indivíduo adulto, responsável, tem o dever da educação do seu filho, pudesse estar mentindo, sendo leviano, né? E o que você encontra, na verdade,
do outro lado, uma família que questiona a seriedade, a idoneidade de quem está falando. Não, e além do mais, antigamente as coisas eram resolvidas na diretoria. Sim. Hoje elas são resolvidas na delegacia, né? O que não era para acontecer, e acho que tem o outro lado, que assim, não é só a família que não tem mais vergonha do que acontece, o que os filhos fazem sem vergonha. Eu acho que a escola também mudou. Isso é fundamental dizer. Quer dizer, o outro lado, a escola é cínica. A escola é cínica. Porque em nome de manter o seu nome, isso é escola privada, manter seu nome, a sua imagem, ela enfia debaixo do tapete até a barbárie. Essa é uma situação que eu presenciei. Até a barbárie. Não, que foi o que aconteceu, o que está acontecendo comigo. Aí você pega numa escala, eu acho que, no geral, a escola tenta, na medida do possível, esconder. Escamotear. Pelo menos reduzir a gravidade da situação, né? Entendi. Não, que ela está falando aqui, mas ela trabalhava numa escola pública e ela também se sente, assim, de ter que abafar o caso. Depende de estar a escola pública, você tenta contornar, mas aqui na escola pública, esse tipo de controle é menos evidente. A não ser que você tenha um diretor. Se aqui no caso você está como professora, não como aluna, né? Mas você pega uma escola privada, quer dizer, o exemplo dessa senhora, a Roberta, é o limite do limite. Quer dizer, uma escola religiosa, confessional, ligada à ordem religiosa, que tem um programa de mídia, se você andar por São Paulo e pelo Brasil, gasta muito de mídia impressa, em mídia de outdoor, televisão, ainda não fizeram, mas muita mídia. E aí faz o quê? Acontece uma tragédia dessa e tudo que você quer fazer é escamotear o fato. Quer dizer, acontece lá, acontece nas outras escolas privadas do mesmo jeito. A última coisa que você quer é dar visibilidade, né, um fato que está diante dos seus olhos. Quer dizer, se a instituição é cínica e incompetente, o que você vai esperar das famílias que estão do outro lado? Quer dizer, é uma via de duas mãos. Né? Eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco e acho que a gente pode explicar um pouco melhor o que aconteceu aí, por que aconteceu isso ao longo dos anos, né? E a gente vê que acontece em todos os tipos de escola, mas qual é a diferença do que acontece, tá bom? E também no próximo bloco a gente vai ver uma escola que eles encontraram aí uma alternativa para transformar o ambiente escolar num ambiente melhor. A gente volta já já. Continue com o Papo de Mãe. São seus filhos? Meu. Eles já se envolveram em alguma discussão, alguma briga na escola, seja com professores, seja com outros coleguinhas? Não, mas já viu, já teve vários no colégio, né, no caso. No colégio eles já viram muito, assim, briga, né, entre os alunos. Direto tem, né, assim, no colégio dele. Eu fui buscar ele na escola, eu vi pegando criança na porta do colégio, adulto do lado vendo, todo mundo de braços cruzados e ninguém fez nada. Porrada, pontapé, avançar mesmo, daí ficar assim, estarrecida. Porque eu já fui estudante, eu nunca fiz isso. Por que a senhora acha que está aumentando assim, a violência nas escolas? A educação que não tem, muita televisão, muito joguinho, ninguém tem limite, é só isso. A senhora tem filhos, netos em idade escolar? Tenho netos e bisnetos. A senhora já presenciou algum caso de bullying ou já teve um neto que sofreu isso ou um coleguinha dele? Já, coleguinha do meu bisneto, sendo completamente segregado, sem motivo nenhum, na fala, na brincadeira, aqui você não pode brincar, aqui você não vai, nesse time você não entra. Agora ele teve uma atitude muito positiva, ele viu que aquilo estava acontecendo, comentou em casa, aí se reuniu a um outro grupo e continuou a vida normal. Agora, o seu filho alguma vez já tinha reclamado alguma coisa na escola? Não, porque meu filho é muito calmo, assim, eu nunca tive problema nenhum com o Miguel. Nunca me chegou uma ocorrência, pelo contrário, se você vê o que os amigos dele falam no inquérito, e muitos perguntam, por que com ele? Mas até dele ter medo, alguma coisa nessa, nunca tinha acontecido nada? Nada. Nunca nenhum menininho tinha implicado? Nunca, tanto que assim, eu moro no condomínio na Granja Viana, e o Miguel era aquele menino que ele chamava todo mundo, assim, ele reunia todas as crianças. E nas férias, agora, não tinha uma criança na rua.
E os amiguinhos dele continuam chamando meu marido, porque eu e meu esposo, a gente somos muito amigos dos nossos filhos, entendeu? Hoje o que falta nos pais é isso, porque os pais não se reúnem com os filhos, não tem contato com os filhos. Então nós somos muito amigos, a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega, jogava videogame. Então, até hoje, os amiguinhos do meu filho vão chamar meu esposo para brincar. Então, a gente vai até conhecer que tem mais uma entrevistada aqui e conversar um pouco sobre isso. O que acontece que, a ponto de uma arma entrar na escola, está errado, alguma coisa está errada, né? Então, olha, de acordo com um relatório da Unesco, metade dos professores de São Paulo já sofreu ameaças de agressão. O estudo mostrou ainda que a violência é uma das principais razões do abandono prematuro dos estudos. Muitos professores também desistem da profissão depois de agressões e ameaças. A partir de agora, também participa do papo a Isabel Noronha, que é presidente da APUESP. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui. A APUESP embora um tema... Mas que é necessário, né? A APUESP, para quem não sabe, é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. E a gente vê aqui um exemplo de uma professora, né, que faz parte ela sofreu uma ameaça, mas muitos professores sofrem agressões físicas, Sofrem. Nós também, no interior da APUESP, nós fizemos pesquisas e temos acompanhado. Nós temos um observatório da violência também, que faz esse acompanhamento. E o que é que nós detectamos? Que mais 90% dos professores já sofreram agressões verbais, que seja chamar de nome, enfim, enfrentamento com o professor e essa coisa toda. E mais de 80% agressões físicas, quer dizer, então, essa coisa do enfrentamento do aluno com o professor está muito presente. E a mesma pesquisa aponta quem são os atores. Quando deviam ser aliados, né? Professor e aluno. E o professor devia ser respeitado, né? Porque afinal o professor está ensinando. O que nos preocupa é isso, quer dizer, nós estamos caminhando numa perspectiva em que a escola, ela é o grande centro, deve ser o grande centro aí da formação da cidadania, não só a escola, mas em conjunto com a família. Eu acho que isso é tranquilo entre nós entendermos isto. Mas, por outro lado, nós temos uma questão que ela é fundamental de se entender, e acho que a sociedade, as mães, os alunos, né, os pais, devem entender isso. O professor teve muito, ao longo das décadas, de 20 anos atrás, retirada a sua autoridade. Quando eu falo retirar a autoridade, não é que ele em si perdeu, não, mas a sua autonomia pedagógica, didático-pedagógica, aquela coisa do que o professor... ele, enfim, ele é o centro da atividade de aprender, ensinar junto com o aluno. Eu tenho mais um dado aqui da Unesco. 50% dos alunos brasileiros têm um aprendizado prejudicado pela violência dentro da escola. Se você voltar, se a escola fosse melhor, né, a violência seria uma exceção. A gente não estaria aqui discutindo violência. Seria caso de psicopatas, aquilo que a gente vê nos Estados Unidos. Os malucos compram arma, saem atirando. Seria uma exceção e não a regra. A gente não estaria aqui discutindo centenas, milhares de professores afastados no país inteiro por violência ou sofrendo coerção por alunos em sala de aula. Né? Quer dizer, a gente, em vez de discutir qualidade de ensino no Brasil para resgatar a escola, a gente está discutindo como é que a gente salva as pessoas que estão dentro da sala de aula. Vocês sentem isso, que o ensino dos filhos de vocês, o ensino é prejudicado por causa da violência? É muito prejudicado, né? Porque não tem como, assim, você pega o professor, vou falar enquanto professora, que tem escola, né? Que às vezes fica até sem professor, né? Porque não consegue contratar professor. E tem uma questão que são modelos pedagógicos, como diz aqui o professor Dante, mas modelos pedagógicos que sequer foi devidamente debatido com ele. Você pega aprovação automática. Tá certo? Então, você tira o significado. A criança sai da escola sem saber ler nem escrever. Exato. Então, você tira todo o significado do porquê a criança está ali. E acaba acontecendo em espaços ociosos, essas ações de violência. Então, a escola fica uma passagem em branco, né, em que a criança acaba tendo
prejuízo. Mas acho que aqui no Brasil, aí eu vou voltar de novo, eu acho que falta muito do empoderamento dos pais na educação. Sim. Sabe, a gente assumir também um papel. Os pais estão delegando muito. Assumir um papel importante nessa relação. E você, Lilian, assim, com tudo isso, o que você acha? Tem solução? Tem como reverter esse quadro? Como é que é? Ó, com relação à violência, tem que ser trabalhado muito, né? Tem que ser trabalhado, eu penso, com os pais. Se ser trabalhado com os pais, assim, enquanto professora, né, eu penso que tem esse resultado, mas assim, é a longo prazo. E é muito demorado, mas tem que investir, né? Isso que é difícil, eles quererem investir em um projeto que dê resultado. Seria isso de trabalhar junto, Samantha, a família mais próxima da escola? Eu acredito. Eu não venho de história de escola pública com os meus filhos, mas eu fui formada em escola pública. Eu tenho 38 anos. Então, na minha época, a escola pública era razoável. Em alguns momentos foi muito boa, eu fiz até faculdade pública e quando eu entrei na faculdade pública foi um prêmio para a família, né? Se a gente Bom, é até uma contradição, né? As pessoas querem estudar na escola particular, mas entrar na faculdade pública. Não, mas eu fiz quase toda a minha escolaridade na escola pública. A minha sogra, ela sempre foi professora em escola pública no Paraná, em Santa Catarina, e ela dizia assim, ela é boa professora, então o pessoal fala, por que você está aqui? Não. Todo mundo merece educação. Ela tinha essa fala, né, de que todo mundo merece uma educação boa. E a minha mãe é defensora pública. Então eu acompanhei muitos casos criminais em que os jovens menores estavam incorrendo em situações difíceis. E de toda essa minha história, o que eu percebo falta muita orientação para os pais. Mas a gente vê que tem pequenos projetos surgindo aí, né? Mariana, segundo o Ministério da Educação, uma alternativa para reduzir a violência das salas de aula é o programa Escola Aberta. O projeto abre as escolas públicas para a comunidade nos fins de semana para atividades de cultura, lazer e esportes. A Rosângela Santos vai mostrar para a gente uma escola municipal de São Paulo que era conhecida como Maloquinha por causa da degradação do lugar. Mas hoje, com a parceria entre escola, alunos e comunidade, a realidade lá é outra. A escola municipal fica em uma rua aparentemente tranquila da zona norte de São Paulo. Mas o prédio está cercado por muros altos, muitas grades e trancado a 7 chaves. Para entrar é preciso se identificar para uma funcionária da secretaria, que está atrás das grades e tem a chave do cadeado. Houve uma época em que a escola chegou a ser conhecida como Maloquinha. O assistente de direção Pedro Paulo, que trabalha aqui há 16 anos e já foi diretor, enfrentou problemas assim que chegou. Quando a gente chegou aqui, o conceito era mesmo que a escola era ruim, porque todo mundo era ruim que estudava aqui. Então a gente fez um trabalho para melhorar a autoestima e para valorizar as pessoas. Valorizando as pessoas, passamos a valorizar o prédio, o equipamento em volta todo. A professora Marli é, há 2 anos, diretora da Escola Municipal Comandante Garcia Dávila. Antes, ela tinha sido professora aqui. Marli mostra com orgulho as mudanças feitas no lugar, que mudaram também a vida dos alunos. Nas paredes, cartazes feitos pelos próprios alunos com as regras de convivência. As salas estão pintadas de azul claro, cor que traz tranquilidade, calma. Há cortinas e uma decoração caprichada. Na sala de computação, equipamentos novos. A biblioteca, que também é sala de leitura, é organizada e tem títulos recentes, que foram comprados depois de consultas feitas aos alunos. Os pátios estão limpos, cuidados, e o parquinho dos menores foi construído no meio das árvores. A horta divide o espaço com um pomar. Tem pé de mamão, de jabuticaba, de pitanga e bananeira. Na verdade, o bairro era um bairro pobre, né, que foi se remanejando, mas houve um investimento por parte da antiga direção no sentido de trazer a comunidade para a escola. E quando você traz a comunidade para a escola, você a tem como aliada e é difícil a violência romper essa parceria. A dona Lúcia está aqui na escola há 19 anos. Ela tem 4 filhos, os 4 estudaram aqui. Ela fez supletivo aqui na escola e ainda dizem que a dona Lúcia tem mãos de ouro. Tudo que ela planta cresce, cresce bonito. Dona Lúcia, a senhora está aqui há 19 anos, a senhora conhece bem a história da escola. Essas melhorias, esses cuidados, essas atividades extras para as crianças ajudam a combater a violência? Bastante.
Bastante mesmo. Mais incentivo para a criança estudar, poder vir para a escola, né? Nos fins de semana, a escola é aberta para a comunidade. Para você ter uma ideia, a parceria mais antiga que nós temos é com o judô. O judô está aqui há 13 anos, oficialmente 12 anos, né? Nunca nenhum aluno do judô que frequenta, nunca tomou uma suspensão, uma advertência, nenhuma vez, em 13 anos. Dona Eunice estudou aqui. Tem 5 filhos, 3 estudaram e já saíram e 2 ainda estão na escola. E agora ela também já tem um netinho matriculado. Quer dizer, a escola é meio uma extensão da sua casa. A senhora conhece muito bem? Muito bem. Frequenta desde pequenininha? Como se fosse minha casa também aqui. E nesses 40 anos que a senhora frequenta a escola, mudou muito, Dona Eunice? Mudou bastante. A escola está 100% melhor agora. Hoje a escola tem quase 1000 alunos e um papel importante neste bairro da Zona Norte de São Paulo. Silvana, 15 anos, saiu da escola há 2. Hoje está no 2º ano do ensino médio, mas vem toda semana aqui. A maioria, pelo menos quando eu estudava, era eu vou vir para a escola e depois eu vou ficar para o coral. Então isso traz uma coisa a mais. Por exemplo, se eu fizer bagunça, vão me tirar do coral. O André Rodrigues é funcionário da escola. Ele está há 3 anos aqui, é inspetor de alunos. Mas nas horas vagas ele faz um trabalho voluntário na escola, porque ele também faz faculdade de música e na escola ele montou um coral e dá aula de violão. Através da música você ocupa o tempo. E ocupando o tempo com uma coisa saudável, uma coisa boa que é a música, eu acredito que enquanto ele está estudando instrumento ou se dedicando, cantando as músicas, ele não está na rua, ele não está fazendo outro tipo de coisa. Por isso que eu acho que é um trabalho muito importante. Se todos fossem no mundo iguais a você. Então, Mariana, no Japão eu presenciei essa mesma situação das escolas se abrirem para atividades esportivas e culturais. E era legal, nem toda a escola ficava aberta, as salas de aula não, mas todo o equipamento esportivo era aberto e os pais eram voluntários, como naqueles filmes americanos que tem um que é coach de alguma coisa, que vai ajudar a treinar. Eles eram voluntários para atividades que não eram de competição, eram de recreação. Sabe que no Ceará, lá em Fortaleza, eu fiz uma reportagem numa escola que abria os finais de semana para os filhos alfabetizarem os pais. Ai, que lindo. Então era muito legal isso, os filhos iam dar. Essa visão de que há uma saída para a escola, a saída para a escola não está dissociada para a saída da sociedade brasileira. Quer dizer, enquanto você tiver uma parcela significativa da população excluída da vida social, econômica, política brasileira, não há programa possível para se controlar a violência. Os processos de exclusão no Brasil e de alijamento da cidadania é uma coisa tão evidente que achar que a escola vai encontrar alternativas fora do macro da sociedade, não vai encontrar. Para mim está dada uma questão que foi fundamental no vídeo. Quer dizer, a gestão democrática, e isso fala bem simples, pai, aluno e a sociedade, ela tem esse compromisso com a escola pública. Tendo esse compromisso, eu acredito que a saída ela aponta, se é muro alto, se é muro baixo, se é colocar de um jeito ou de outro, mas é ela conjuntamente que está tomando a decisão. Mas, por exemplo, a mãe desse rapaz que fez isso com você, você conhecia a mãe dele? Eu não conheço até hoje nem a família dele. Assim, ninguém, porque eu comentava com a diretora, ela falava, é melhor você deixar, ou você faz um boletim de ocorrência, ou a gente não pode fazer nada. Então, assim, eu vou me expor até que ponto? Até que ponto eu vou me expor e vou falar assim, vou fazer um boletim de ocorrência, vou me expor, esse aluno eu acho que a gente chega fica lá com medo, mata. Eu não falei com medo. os pais dos meninos que agrediam meu filho. Como professor e como mãe fica com medo. Não, eu acho que a gente fica com medo da resposta do outro cidadão. O sujeito, você vê, as pessoas aparecem sob sombra, com o rosto escondido. Quando vou falar de coisas óbvias, eu fui roubado, minha família foi açoitada por um delinquente. As pessoas escondem o rosto, quer dizer, gente, que não é diferente da escola. Eu tenho que interromper um pouquinho vocês para chamar o bloco e a gente já continua a conversa, tá bom? Continue ligado na TV Brasil, aqui tem programação de qualidade. Você conhece alguém, teve algum caso na sua família, ou alguém que você conheça, de amigos, amigas, que sofreram esse tipo de violência? Já, com o homossexualismo. Me conta como é que foi isso. Amigo seu?
Isso, amigos que já teve opressão, né, e até mesmo brigas dentro da escola por preconceito. Aí é terrível, né? Você tem filhos? Sim. Você acha importante para um pai, para os pais, orientarem as crianças para não se envolverem com esse tipo de violência, ou você deixa aprender sozinho? O que você faz? Não, a educação vem de casa, da família. O melhor conselho, bom, primeiro que ela tenha experiência vendo como exemplo o pai e a mãe. E segundo, que para ela não fazer o que os outros fazem. Ele já falou pra você assim, ah, mãe, hoje na escola eu briguei com meu amiguinho, alguma coisa referente a isso, ou não? Ou, o fulano de tal veio e puxou meu cabelo, jogou meu lanche. De assim, brigar com um amiguinho sim, mas acho que tudo considerado dentro do normal. Nada fora do normal que possa ser mais grave assim. Você já chega a aconselhar ele, embora pequeno, como que ele tem que se comportar na escola? A gente fala para ele se defender. Ele nunca dá o primeiro tapa, mas o segundo ele pode dar. Para se defender, ele pode. Como que é, Dante? Eu acho que é um equívoco, né? O que essa senhora falou, se você refletir um pouco, assim, é levar o mundo para a barbárie, né? Uhum. Se todo mundo resolver dar o último tapa, né, vai ficar complicado. Você deu o primeiro, eu dou o segundo, e você dá o terceiro, eu quero dar o quarto. O que é o certo, então? Até para a gente orientar melhor essas mães que pensam assim, o meu filho, se alguém te bater, você revida. Evidente, não é tolerável apanhar, escalar, não é isso que eu estou dizendo. Assim, você está pensando que no espaço onde tem crianças, né, existem sempre mediadores lá presentes, adultos mediadores, que têm a função de intervir, como adultos e educadores, intervir, né, e corrigir ações, quer dizer, as crianças se batem mesmo, tomam da mão, quem tem mais do que um filho sabe disso, pega o brinquedo do outro, puxa o cabelo, né, conta mentira para os pais para poder, faz tudo, tranca o irmão no banheiro, isso é parte da formação das crianças. Né, quando eles se tornam adolescentes e passam a se agredir, aí é outra história. E nesse último bloco a gente recebe a Maria Benedita Andrade, a Benê, né? Obrigada pela participação. A Benê é mãe, avó, já foi diretora de escola municipal em São Paulo e hoje é vice-presidente do Cinesp, que é Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. Benê, pelo que a gente conversou aqui, parece que os professores e os diretores ficam de mãos atadas. É isso mesmo ou os professores e os diretores podem fazer alguma coisa contra essa violência? Primeiro, obrigada pelo convite, né? Mas os diretores e os professores sozinhos não podem nada. Essa questão da violência é um problema que tem que ser atacado num conjunto, com parceria muito grande. Então, você imaginar que direção e professor sozinho vai dar conta, não vai. Poder público sozinho não dá conta. Ele também está dentro do sistema, ele também é responsável, né? É um problema a ser atacado conjuntamente. Agora, a Lilian estava falando que o próprio ambiente escolar é desrespeitado, né? Você disse a gente falou no começo sobre depredação e os alunos quebram a escola mesmo. O que você já viu? Olha, nessa mesma escola, né, que eu sofri agressão por parte desse aluno, um dia anterior, né, de acontecer, eles pegaram uma pedra e acertaram na vidraça, assim, na sala que eu estava ao lado, para acertar numa senhora, que como era EJA, né, aí ela falava assim, o que eu faço agora? Ela era aluna? Aluna, os colegas de sala, né, então assim, um agredia o outro, então assim... E daí o vidro está quebrado, aí às vezes um outro pai que vai lá vai reclamar, poxa, mas a escola tá... E foi os próprios alunos que a escola tá destruída, tá mal cuidada, achando que assim, que a escola não faz nada com relação a organização, a arrumar, e eles fazem, né? Eles arrumam. São os próprios alunos que depredam, que estragam, eles picham as salas. Os fatores são imensos, né? Começa pelo entorno da escola. O entorno, ele também é responsável pela violência. Então, às vezes você pega uma escola, ela está isolada,
ela não tem iluminação, isso já é um fator que contribui para a violência. E é um fator que depende dos atores ali da escola? Não, é do poder público no caso, né? A gente vai conhecer agora mais uma pessoa que está aqui do lado da Roberta, está aqui ao meu lado, que acompanhou o programa todo ali no cantinho, mas falou, no final eu queria falar também, que é a dona Letícia, a avó do Miguel. Né? Como é que é para uma avó, como é que tem sido tudo isso que aconteceu e o que a senhora gostaria de aproveitar para falar aqui? Meu neto morre dentro de uma escola particular, que o meu filho pagou para vocês, que vocês são responsáveis. Lá fora nós somos responsáveis, aqui dentro vocês são responsáveis. Que eu pensava que ele estava seguro e nós estamos fazendo Você não tem direito nem de chorar? Não, nós estamos fazendo um circo. Aí eu ainda falei para ele, então você vai ver quem que vai ser o palhaço dessa história. Que coisa. Porque o meu neto morreu. Nós estamos sofrendo, certo? Nós estamos com a dor. E eles falam que nós estamos fazendo um circo. Quer dizer, Tá tudo errado na relação mesmo. Vai ver a dor do meu filho. Ninguém pensa nisso. Agora eu fico admirado, o dia que nós fomos eu e minha nora, nenhum pai, que foi quase no horário da saída, nenhum pai, nenhuma mãe veio conversar com a gente. Veio como se nós fôssemos nós estivéssemos denegrindo o nome, nós estamos denegrindo o nome da escola. Nós estamos armando realmente um circo no nome da escola. Parece que existe uma coisa de conseguir transformar a vítima em culpada de alguma coisa. Eu peço para a sociedade alertar os filhos. Se vê alguma arma na escola, ou no prédio, ou em qualquer lugar que esteja, comente, fale a verdade. Porque meu filho, graças a Deus, ele sempre falou a verdade para mim, entendeu? O que tem que ser discutido é como evitar que isso aconteça, como evitar que uma criança saia de casa com uma arma, entre na escola com uma arma. Oi, Roberta. Oi, Mariana. A gente está aqui numa escola, a gente veio falar sobre a violência na escola, o chamado bullying, que os alunos acabam sofrendo de todos os anos, todas as séries, e é uma prática que infelizmente não acaba nunca. Desde quatro olhos, orelha de abano, rolha de poço, são termos que desde antigamente, eu digo na minha época, eram usados e infelizmente ainda são. Bom, vamos lá. Você já sofreu algum tipo de bullying? Olha, já no passado, né? Agora não mais, mas já sofri sim. Do que te chamavam? Geralmente não chamavam, geralmente batiam ou me zoavam, me xingavam, mas praticamente isso, não me chamavam principalmente de um nome concreto, assim, sabe? Como foi? Você estava em que série, mais ou menos? Eu estava na quarta, terceira série, né? Então eu era mais, vamos dizer, fraco, assim, né? E eram os mais velhos que te agrediam? Na verdade não, esses dois aí que sempre, assim, faziam bullying comigo, agora são os meus dois melhores amigos, o que é interessante. Alguma hora, assim, eu sentia, não quero mais ser zoado, então eu decidi, assim, mais ou menos me revoltar. Daí eles perceberam, se eu mexer com esse cara, eu vou me dar mal, né? Então vamos ser amigo de todo mundo. E foi mais ou menos assim, mas hoje em dia a gente é super amigo, melhor amigo, a gente se fala numa boa. E você, Tomás, você já sofreu bullying alguma vez? Já. Eu sofri de ser chamado de homossexual e nerd. Homossexual e nerd, te chamavam disso? Mas como... eu nunca liguei muito, sabe? Mas o colégio sempre incentivou a não ter, e qualquer problema era só falar com a orientadora e ela resolvia na hora. E hoje em dia quem já me chamava, a gente é super amigo. Ele parou, né? As pessoas uma hora têm que acordar do que não é certo. Uma hora a gente para. Eu sou bem inteligente, eu tiro boas notas, mas não sou nerd. E você? Já sofreu algum tipo de bullying? Eu era chamada de japa, baixinha, nerd, E o que te incomodava mais? O baixinha, o nerd ou o japa? Acho que nerd. Mas eu não ligava muito porque, tipo, diziam pra mim que, tipo, se eu não ligasse, eles iam parar uma hora. E aí você resolveu não ligar mais? Não, mas, tipo, tinha gente também que me ajudava bastante, era bem meu amigo. Você que tá sofrendo isso, em frente, que nem eu fiz, e você vai ser respeitado. E a pessoa que fez o bullying vai se dar mal na vida, você sabe, eu vou me dar bem e não vou sofrer mais, porque eu sei superar isso. Os meninos vieram aqui pra frente porque a gente tá falando, a gente contou algumas histórias de vocês. Danilo, conta pra gente o que aconteceu na escola, que parece que você já se machucou mesmo. O menino, ele pegou o lápis e
foi lá do nada, falou, olha a ponta, ó, e meteu o lápis no meu olho. Nossa, e era um menino que, assim, brigava com todo mundo, já fazia isso antes ou não? Como é que é? Isso aí foi no prezinho, ele até hoje ele ainda fica querendo ser o bambanzão da escola. É? A mãe dele falava que tinha sido o quê? Um acidente? A mãe dele não aceita, né? Porque você fala, então ela briga quando você fala. Ela não admite o erro do filho. Ela acha que você está brigando com ela e, assim, brigando com o filho dela. Você vê que até é difícil chamar uma mãe aqui que venha falar que o filho dela pratica alguma coisa errada, né? Porque as mães não querem assumir, né? E, Danilo, mas hoje, assim, como que você aprendeu a lidar com essa situação? A gente passa e nem evita passar por perto, né, dessas pessoas. Tá legal. Porque sempre que a gente vai passar por perto, sempre vai querer continuar te provocando. Você quem é? Alô, tá ligado? Tá ligado. Eu sou o Enzo. Enzo, você tem quantos anos? Eu tenho 10. E o que aconteceu com você na escola que não foi legal, Enzo? Inúmeras coisas. Vamos começar desde uns 2, 3 anos atrás. Era uma aula de português e a professora tinha lido uma poesia sobre animais. E o menino que sentava atrás de mim, ele começou a fazer barulho de animal. E eu pensei, por que será isso? Daí eu lembrei que eu tinha esquecido o apontador em casa. Daí eu vim e perguntei para ele, você me empresta o seu apontador? Daí eu vim e eu encostei a mão na carteira dele, veio, segurou a minha mão, quase ameaçou quebrar, quase quebrando, não estava me aguentando de tanto que ele estava apertando e mandou eu gritar, tia, socorro. Na mesma hora eu não estava me aguentando, estava quase caindo no chão, eu falei, professora! E a professora veio e perguntou, Enzo, o que foi? Daí eu expliquei toda a história. No dia seguinte a gente foi para a coordenadora e ele levou a advertência. Os dois? Não. Ele levou. Você não. Quer dizer que foi bom você ter contado para a professora o que aconteceu, né? E aí resolveu? Ele não pegou mais no seu pé, não fez mais esse tipo de coisa? Daí, desde então ele tem ficado bem quieto. Agora, eu acho que ele deu um exemplo muito bom, que é o de não ter medo de falar com a professora, porque também isso a gente falou no programa de bullying, tem duas coisas que são diferentes. As crianças têm medo de ser dedo duro, mas se você está sofrendo alguma coisa, você tem que ir lá e falar para a professora, né, para resolver, porque senão você fica ali sofrendo calado, e é diferente de ser dedo duro, não é? Acho que... Pode, vamos passar o microfone. Você quer falar também? Acho que ele quer falar. Deixa ele falar, aí a Letícia fala, a gente termina. O seu nome qual é? Giorgio. E você tem quantos anos? 8. E com você, já aconteceu alguma coisa chata na escola? Sim. O que aconteceu? Quando eu estava no 3º ano, eu tinha um menino que eu não era amigo, que se chamava Paulo. E daí... um dia, ele quis brigar comigo. Aí lá no final da aula, ele foi lá, ele começou a encher meu saco. Foi assim, tipo, empurrando a mesa no outro. E daí machucou? Não. E a professora viu? Não, a gente estava na saída. A gente não estava. A professora não estava mais vendo. Mas acho que, como aconteceu com seu filho, no momento em que estava sozinho, né? Na escola, frequentemente na verdade, as ela nem situações. sabe direito. Mas frequentemente as situações acontecem nessa hora em que a criança está no intervalo, não tem ninguém, a gente tem dificuldade de saída. Também foi nessa aí. Eu peço que as crianças sejam amigas dos pais e os pais sejam amigas dos filhos e os filhos, quando vê alguma coisa, fale a verdade para os pais. Tá bom. Só que esse menino aí, quando ele falou, eles já viam na escola, em agosto, já tinham levado um cartucho de calibre no período 12, da tarde. Só que a escola não tomou providência. Só que era a mesma professora. A mesma professora. E a professora mandou jogar no lixo. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e saber da Lilian, o que você quer concluir, Lilian? Eu penso que, assim, enquanto não se tomarem, assim, uma atitude
em mudar, né, todo esse sistema violento, assim, fizerem um projeto que trabalhe com pais, professores, todos serem inseridos juntos, eu, assim, particularmente, assim, eu acho que não é nem querer voltar, eu acho que, assim, eu não tenho ainda estruturas, assim, psicológicas para voltar, né, para a escola. E Dante, seus livros estão esgotados ou as pessoas ainda podem comprar? Como é Só que Quem Me Educa está no mercado, o outro está esgotado, A Vida em Família. Mas o Quem Me Educa tá no mercado, então. E você tem algum site para divulgar? Não uso o site. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta para você, pode encaminhar para o site do Papo de Mãe? Tem meu e-mail, eu recebo com prazer, é dantedonatelli, @gmail.com. Tá ótimo, obrigada por ter vindo. Quer divulgar o site da APUESP, Isabel? www.apuesp.org.br e deixar aqui, claro, né, a mensagem de que eu acredito, sim, nós temos que acreditar, nós sindicalistas, sobretudo, né, que tem que ter mudanças e essas mudanças não vão acontecer só com o professor ou só com a família conjuntamente. E as perspectivas têm que vir. As ações não podem ser isoladas, né? Precisa haver uma união. Elas têm que ser conjuntas. Nós temos... só não faz verão, né? Isso, eu acho que nós temos compromisso conjunto e acreditar no professor ainda. O professor ainda é o principal ator aí do processo educacional. Tá legal. E a Benê? Então, o Sinesp, o sindicato que eu represento, esse material aqui é o 3º ano que a gente está fazendo dessa forma. Mostra aqui, ó. É o retrato da rede, onde a gente faz o levantamento das condições de trabalho dos profissionais da escola. Porque tudo isso ele tem que ser investigado, tem que ser analisado e os problemas têm que ser sanados. Você tem um site para divulgar? Tem, é www.sinesp.org.br. Então, infelizmente acabou o programa, queria agradecer mais uma vez por terem vindo e no próximo programa a conversa vai ser sobre primeiros socorros. Saiba mais sobre o nosso programa, acesse www.papodemãe.com.br e a partir de agora converse com a gente no nosso chat. Semana que vem tem mais, até lá. Até! Tchau! Só escutava um barulho e gritaria. Barulho e gritaria. Graças a Deus, aonde ela estava, ele não chegou aí. Tem 10 anos. Ele está no 5º ano. E para a senhora ouvir tudo isso? Foi pânico, total pânico. Pânico, eu comecei a gritar e ninguém me deixava entrar lá dentro. E foi muito tiro e me puxaram para dentro de casa. Foi horrível. Enquanto eu não vi meu filho, eu abracei meu filho, eu não tive paz. Foi terrível. Foi? Ele veio até a senhora? Porque o meu neto morreu. Nós estamos sofrendo, certo? Nós estamos com a dor. E eles falam que nós estamos fazendo um circo. Quer dizer, Tá tudo errado na relação mesmo. Vai ver a dor do meu filho. Ninguém pensa nisso. Eu peço para a sociedade alertar os filhos. Se vê alguma arma na escola, ou num prédio, ou em qualquer lugar que esteja, comente, fale a verdade. Porque meu filho, graças a Deus, ele sempre falou a verdade para mim, entendeu?